Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão nessa segunda-feira? Mais uma segunda-feira de vídeo aqui para esse canal do YouTube. Antes da gente começar, eu quero agradecer a você que tem acompanhado aqui os vídeos do canal, que tem comentado, que tem me estimulado lá pelo Instagram ou aqui pelo próprio YouTube também, tá bom? Isso me faz muito feliz e faz valer a pena todo o trabalho que tem por trás aqui de fazer esses vídeos, de fazer os posts no Instagram, enfim, de tudo isso. E o tema de hoje, como vocês já sabem, sempre é um tema escolhido por vocês. Na semana passada a gente não teve vídeo aqui no canal, então eu aproveitei para fazer uma enquete de novo para vocês escolherem qual o tema desse vídeo de hoje. E o tema que foi escolhido foi como desenvolver a sua inteligência emocional, ou seja, como trabalhar e evoluir em relação à sua inteligência emocional. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. E antes da gente começar a falar sobre o conteúdo em si, sobre como chegar a essa inteligência emocional mais desenvolvida, eu quero te pedir para você curtir aqui esse vídeo. Isso não vai te custar nada, você não vai cair seu dedo e nem vai ter que pagar nada. Vai só me ajudar, vai só me estimular e me fazer cada vez mais vídeos aqui pra vocês no canal, tá bom? Então curte aqui, coloca o joinha, se inscreve no canal, enfim, todas essas coisas, tá? Gente, olha só, antes da gente falar de competência emocional em si ou de inteligência emocional, como é mais conhecida, eu preciso te dizer uma coisa. Nós todos somos seres humanos. Como seres humanos, nós temos 4 emoções básicas, tá? E essas 4 emoções básicas, elas dão origem a todos os outros sentimentos, a todas as outras questões que acontecem no nosso dia a dia. Quais são elas? Raiva, medo, tristeza e alegria. Tá? Essas são as 4 emoções básicas do ser humano, que todos nós nascemos com elas, nós temos essas emoções e ao longo dos anos a gente vai aprendendo a lidar com elas, aprendendo a identificar o momento em que elas aparecem, aprendendo a saber como controlar, como gerenciar essas emoções e como comunicar que eu estou sentindo aquela emoção, tá? Então, isso é um ponto crucial para você entender todo o contexto da competência emocional do que a gente vai falar aqui, porque as nossas emoções estão extremamente ligadas com essa competência. A gente precisa saber lidar com as nossas emoções, e as nossas emoções, elas acontecem o tempo inteiro, com todos os contextos, em todos os contextos e com todas as pessoas. Tem pessoas que vão te trazer em algum momento tristeza, tem pessoas que vão te trazer em algum outro momento felicidade, alegria, raiva, medo, enfim, tudo acontece a partir da interação dessa emoção com o meio, tá? Então, por favor, lembrem dessa informação para a gente poder falar um pouquinho do conceito de competência emocional agora. Bom, vamos lá. Primeiro, para a gente entender como desenvolver inteligência emocional, eu preciso trazer aqui para vocês o conceito dessa inteligência emocional. Primeira coisa de tudo é que eu quero te dizer que eu, Ana Luísa, eu prefiro usar o termo competência emocional. Ah, Ana Luísa, por que você colocou no título do vídeo inteligência emocional? Coloquei porque é o termo que as pessoas mais conhecem, tá? Mas vou te explicar porque que eu prefiro chamar de competência emocional. Prefiro chamar porque inteligência, muitas vezes essa palavra, ela dá a entender para as pessoas que é algo que já nasce com a pessoa, que é algo que não depende só dela, que é algo que já vem dela. Por exemplo, fulano é muito inteligente. Beltrano é tão inteligente que conseguiu ser aprovado numa vaga, num seletivo muito difícil. Nesse sentido. E aí isso parece que é uma característica daquela pessoa. E quando a gente fala de competência, a gente fala de algo que se pode desenvolver, que uma pessoa não necessariamente nasceu com aquilo ou não necessariamente tem aquela habilidade, mas que pode desenvolver, tá? Então, eu gosto muito desse termo de competência emocional, porque as emoções são coisas que nós temos, mas que nós nem sempre sabemos lidar, que nós ao longo do tempo podemos aprender a lidar com elas. Então, por isso eu prefiro esse termo competência emocional. Mas enfim, vamos pro vídeo, que senão vai ficar muito comprido.
Quando a gente fala de competência emocional, a gente fala aí de 5 domínios, né? Segundo Daniel Goleman, quem estuda sobre isso sabe com certeza sobre esse teórico. Ele dividiu a inteligência emocional, que eu chamo de competência, em 5 domínios, tá? Então, para que se desenvolva uma competência emocional boa, você precisa desenvolver esses 5 domínios, que são autoconsciência, gestão das emoções, automotivação, empatia e gestão dos relacionamentos. Então são essas 5 coisas, vou falar rapidamente sobre cada uma delas. Quando a gente fala de autoconsciência, o nome já está dizendo, a consciência de si, né? Então, eu me autoconheço. Então, para você desenvolver a sua competência emocional, naturalmente você vai precisar se conhecer melhor, desenvolver o seu autoconhecimento. Então a gente precisa investir em coisas que nos ajudem a chegar a um nível de autoconhecimento mais interessante, tá? Em que sentido, Ana Luísa? Por exemplo, se eu não consigo identificar que eu estou triste, ou que eu estou feliz, ou que eu estou com raiva, eu não vou naturalmente conseguir agir ou me comportar de uma forma mais assertiva, né? De acordo com a situação. Porque se eu não conheço, obviamente eu não posso agir racionalmente sobre aquele objeto, sobre aquela situação, tá? Então, a autoconsciência é o primeiro passo e sem ela não tem como a gente desenvolver a competência emocional. Segundo passo, gestão das emoções, né? O segundo domínio. Quando eu falo em gerir emoções, eu não falo em controlar emoções, eu não falo em reprimir emoções. Quando eu falo em gestão, eu falo em realmente gerenciar, em gerir essas emoções. Ou seja, em um determinado momento, se eu identifico que eu sinto tristeza, eu consigo gerenciar isso a ponto de não me fazer descabelar, não me fazer chorar loucamente em um momento que não cabe esse tipo de comportamento. Então, a gestão das emoções é quando eu consigo identificar essa tristeza e ressignificar isso ou colocar esse comportamento de acordo, né, esse comportamento que tem a ver com a tristeza para um outro contexto, para uma outra situação. Isso é gerir as emoções. Além disso, também é responder emocionalmente de acordo com o que cada situação exige, tá? Terceiro domínio da competência emocional: empatia. As pessoas sempre falam que empatia é você se colocar no lugar do outro, mas eu quero te colocar aqui para um pensamento um pouco mais diferente. Eu, Ana Luísa, sou uma pessoa. Eu tenho as minhas vivências, eu tenho as minhas experiências, eu tenho as coisas que me fizeram ser eu. E é humanamente impossível que eu consiga reproduzir 100% na minha cabeça ou no meu coração todas as emoções que outras pessoas estão sentindo. E também não é empatia, como algumas pessoas pensam, quando eu vejo uma pessoa triste e eu imagino, se eu vivesse essa situação, eu não iria ficar triste. Isso não é empatia, tá? Empatia é você olhar para a tristeza do outro e entender por que aquela tristeza existe ou de que forma ela foi formada a partir das vivências daquela pessoa. Obviamente, sem me esquecer que eu estou visualizando aquela situação a partir de uma lente, que é a lente dos meus olhos, da minha percepção, das minhas vivências. Eu não consigo 100% me desvencilhar disso para olhar a dor do outro. Então, isso é um treinamento. Empatia é um treinamento. A gente precisa fazer todo santo dia com todas as pessoas para que a gente consiga realmente ter uma prática nisso, para que a gente consiga realmente ser bom nisso e ajudar outras pessoas de uma forma mais efetiva. O quinto e último domínio da competência emocional é a gestão dos relacionamentos. Quando eu falo em gestão dos relacionamentos, eu estou falando em uma habilidade necessária para quem quer ser líder ou para quem já faz e pratica, né, na empresa alguma função de liderança. Gestão de relacionamento, eu estou falando de eu em um outro patamar ou em um outro, como um terceiro da relação, ajudo outras pessoas, ajudo aquela primeira e aquela segunda pessoa
a se relacionarem de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais pacífica e de uma maneira que a comunicação entre as partes seja mais bem executada. Porque a gente sabe que dentro da comunicação, né, do contexto da comunicação, muitos ruídos podem acontecer, as pessoas acabam interpretando coisas de uma maneira equivocada ou de uma maneira diferente daquela que foi realmente dita ou do que a pessoa quis dizer. E aí, nesse momento, a gestão de relacionamentos ela é muito importante e ela vai, obviamente, diferenciar as pessoas que escolhem ou que buscam desenvolver essa competência emocional como um todo. E essas pessoas vão acabar naturalmente ocupando cargos de liderança nas empresas, porque elas têm essa habilidade, tá? Beleza, e agora, Ana Luísa, já entendi os 5 domínios da competência emocional e agora como que eu faço para desenvolver isso? Gente, eu vou dar uma dica de ouro para você, tá? Uma dica que você vai servir para desenvolver todos esses domínios da competência. Você precisa começar a observar o seu comportamento, observar o comportamento do outro, observar os contextos que existem e, além de observar, você vai precisar questionar tudo isso. Então, por exemplo, acontece uma situação no seu trabalho que o seu chefe, por exemplo, pede para um colega fazer uma função que não é dele e o colega fica super chateado. Nesse momento, você precisa entender o que aconteceu nessas duas partes. Você precisa entender qual a necessidade do seu chefe, por que ele mandou aquela pessoa fazer aquele trabalho, tá? Por que ele não mandou você ou por que ele não mandou outra pessoa? Observe e questione. Então, você viu que ele mandou, que ele fez isso, agora você vai se questionar. Por que ele mandou fulano e não Beltrano? Por que ele falou dessa forma e não de outra forma? Por que será que houve isso exatamente hoje, tá? Isso vocês precisam fazer não buscando explicações sobrenaturais para as coisas, mas buscando explicações no comportamento e na situação. Você vai buscar explicações para o contexto, para aquela situação específica. E eu quero te agradecer por ter assistido aqui esse vídeo. Se você gostou, curte, dá o joinha aqui, comenta o que você achou do vídeo, se você já conhecia esses conceitos, se você já aplica isso no seu dia a dia. Me conta um pouquinho como é essa competência emocional para você. E me acompanha também nas redes sociais, eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. E se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com alguém que você sabe que gosta de falar sobre essas coisas. E, claro, meu muito obrigada por você ter assistido. Próxima semana tem mais vídeo aqui no YouTube e você não pode perder a oportunidade de votar qual o tema que você quer. Me acompanha no Instagram que você vai aproveitar essa oportunidade, tá? Beijo!